município de Pentecoste, né, especialmente aqui a gente vai falar sobre a questão também do monitoramento da qualidade de água de consumo humano, que é uma das atribuições para a questão da qualidade, tá certo? E resguardar a saúde da nossa população através do sistema de monitoramento que se chama Vigiágua, que é o Programa de Vigilância da Qualidade de Água de Consumo Humano. Daí a gente vai poder ter a oportunidade de discutir um pouco sobre isso. Bom, feita essa parte de introdução, eu gostaria de convidar, né, o diácono Absalão para que ele pudesse fazer uma oração, tá certo, introdutória desse momento de discussão importantíssimo para o município de Pentecoste, que eu volto a dizer que a gente apenas contribuiu para Davi, que esse momento é um momento que tem que ser construído e que merece ser construído pela nossa paróquia e pela Igreja Católica aqui do município de Pentecoste. Bom dia a todos. Bom dia, eu sou o presidente que está conduzindo essa audiência pública. Lembrando, mais uma vez, que foi reforçado. Isso faz parte também do plano diocesano de pastoral, que está inserido na 5ª urgência, que é a vida plena para todos, certo? O trabalho de evangelização e também o cuidado social com o bem comum. E a campanha da fraternidade está baseada na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre o meio ambiente. E o saneamento básico não é só uma questão de melhoramento dos esgotos, mas também todo o cuidado com a água, com a captação da água, com a devolução dela para os mananciais, com o cuidado também que o gasto não seja excessivo, e também com a relação ao reflorestamento das nascentes, que uma das grandes preocupações agora é essa questão também. As nossas nascentes estão todas desmatadas, e um dos problemas que causam a escassez é isso também. Então vamos iniciar a nossa oração rezando aquela oraçãozinha ecumênica, né? O Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também proclamar o Evangelho de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele diz: Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Bom, como introdução ainda, eu gostaria de convidar aqui o diácono Zé Maria, né, para que ele possa fazer um pouco da exposição dos objetivos que tem a campanha da Fraternidade Ecumênica, agora em 2016, né, também fazendo um link com essa questão do saneamento básico aqui no nosso município de Pentecoste.
Eu gostaria só de, para que a gente pudesse organizar, Zé Maria, só deixar aberto, que eu acredito que seja importante uma discussão, né, mas todos aqueles que nós convidarmos, nós vamos dar um tempo de 10 minutos, tá certo? Para que vocês possam fazer as intervenções, e aí, nesse primeiro momento de intervenção, a gente passa para uma segunda etapa, que diz respeito à questão das discussões, que eu acredito que sejam um momento mais produtivo da audiência pública em si, tá bom? Então, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Então, a temática pertinente que nos traz aqui nesta manhã é exatamente a campanha da fraternidade, uma ação da Igreja do Brasil em consonância com a Igreja de Roma, que é a questão ambiental. O tema da campanha deste ano é um tema ecumênico, ou seja, não é um tema só tratado pela Igreja Católica, mas pelas igrejas cristãs que comungam até certo ponto com a nossa Igreja Católica. Então o tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Então, cuidar do meio ambiente. Na leitura do Evangelho de hoje, nós percebemos que quando nós olhamos somente com o olhar humano, a gente tem a facilidade de esquecer o outro. Porque quem predomina em nós é exatamente o egoísmo, o meu bem-estar. Eu estando bem, para mim o outro não é muito importante. Quando nós olhamos com o olhar de Deus, com o olhar misericordioso, então toda a nossa ação, seja uma ação política, de políticas públicas, que essa é a nossa ação. Algumas pessoas perguntavam e me questionavam se era uma ação política partidária. Eu dizia não é uma ação política partidária, mas é uma ação de políticas públicas que diz respeito ao bem-estar da população, ao meu bem-estar, ao seu bem-estar, daquele que vive lá na periferia da nossa cidade. E o lema, tirado do livro do Amós, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: quero ver o direito brotar. Quem não quer ver o direito brotar? O meu direito, o seu direito, o direito de quem vai nos assistir depois no blog do Zé da Alegra, como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Que bom que a justiça tivesse essa perspectiva. No tempo de Amós, antes de Cristo, já se vivia essa problemática. O profeta já alertava para o caos que hoje nós estamos vivendo no século XXI. Mas que nós, ou que os nossos antepassados, não tiveram essa preocupação, achavam que era apenas uma falácia do profeta. Como hoje, as nossas vozes que ecoam na sociedade, para alguns parecem que é apenas uma zoada enfadonha, ou alguém que queira aparecer, mas na realidade não é não. Eu estava assistindo um jornal do SBT e os Estados Unidos já divulgou uma nota dizendo que nos próximos anos, daqui a 1 ano, 2 anos, no Polo Norte vai morrer gente porque a temperatura vai aumentar. No Polo Norte. Imagina aqui que a gente já vive do calor. Então, gente, a preocupação deve ser de ontem e não de hoje. Então, o que é o saneamento básico? O saneamento básico é um conjunto de medidas adotadas em uma região, em uma cidade, para melhorar a vida e a saúde dos habitantes, impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico, mental e social. O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais são um conjunto de serviços de infraestruturas e instalações operacionais que vão melhorar a vida da comunidade. É importante a preocupação dos governantes garantirem o bem-estar e a saúde da população. É importante a preocupação dos governantes garantirem o bem-estar e a saúde da população, desde que também sejam tomadas medidas para educar a comunidade para a conservação ambiental. Um dos problemas mais graves nas grandes periferias do Brasil é justamente a falta de saneamento básico. E é este um dos fatores mais importantes da saúde
porque de acordo com o meio onde vive, podem contrair e transmitir muitas doenças, inclusive, por exemplo, doenças respiratórias, vermes e tantas outras. Portanto, o acesso à água potável é algumas condições de higiene. Muitas doenças podem ser evitadas, diminuindo assim o custo com tratamentos. O investimento no saneamento básico é crucial na sociedade, já que cada R$1 investido em saneamento básico equivale a uma economia de R$4 na saúde pública. E nós vimos agora um corte de orçamento na saúde. Então eu acho que falta o bom senso dos nossos governantes, porque o saneamento básico representa medidas de prevenção. De acordo com números do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, em 2010, divulgado em junho de 2012, a distribuição de água potável chega a 81,1% da população. Relativamente à coleta de esgotos, ela chega a 46,2% dos brasileiros. Em 2004, segundo uma pesquisa conduzida pela Organização Mundial de Saúde, só no Brasil existem 13 milhões de pessoas que não tinham acesso a um banheiro. 13 milhões. A Organização Mundial de Saúde define o saneamento básico como o controle de todos os fatores do meio ambiente, do meio físico do homem, que exerce o poder, que exerce e podem exercer efeitos deletérios sobre o seu bem-estar físico, mental e social. O saneamento básico tem como seu principal objetivo zelar pela saúde do ser humano, tendo em conta que muitas doenças podem se desenvolver quando há um saneamento precário. Assim, as medidas de prevenção que visam promover a saúde do homem são as seguintes: abastecimento de água, manutenção do sistema de esgotos, coleta, remoção e destinação final do lixo, drenagem de águas pluviais, controle de insetos e roedores, saneamento dos alimentos, controle da população, da poluição ambiental, saneamento da habitação, dos locais de trabalho e de recreação, saneamento aplicado ao planejamento territorial. O saneamento do Brasil parou no século XX. Quem afirma isso são os especialistas. E a CNBB não trabalha com dados aleatórios, ela trabalha com dados científicos. E tudo que tem nesse documento, inclusive, entreguei uma cópia também desse documento ao vereador Daniel, que preside essa audiência. Então, o saneamento, os indicadores de saneamento no Brasil são dramáticos e fazem o país parecer parado no século XIX. A avaliação é do presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Se você for pesquisar esse instituto, você vai ver lá esses dados. É o senhor Edson Carlos. A organização não governamental realiza estudo e acompanha a situação do saneamento básico no país. De acordo com o Trata Brasil, os últimos dados disponíveis do Ministério das Cidades, criado em 2009, mostram que cerca de 55,5% da população brasileira não estão ligados a qualquer rede de esgoto, e que somente 1/3 dos distritos coletados no país é tratado. Podemos dizer que a grande maioria do esgoto do país continua indo para os cursos d'água, os rios, os lagos, as lagoas, os reservatórios e, consequentemente, o oceano. O Brasil parou no século XIX. Qualquer indicador que você pegue tem níveis dramáticos, que não tem nenhuma relação com o avanço econômico que o Brasil vem tendo, disse o senhor Carlos, que é o coordenador do Instituto Trata Brasil. Para o especialista, o Brasil teve avanços principalmente com a criação dos Ministérios da Cidade e com o Programa de Aceleração do Crescimento do PAC.
Os progressos, no entanto, ainda são tímidos em relação às necessidades do país. Segundo ele, atualmente são investidos entre 7 a 8 bilhões por ano em saneamento no país, quantia inferior à necessária para atingir a meta do governo até 2030. Mesmo com o aumento dos recursos para o saneamento básico nos últimos anos, principalmente por causa do PAC, a maioria dos projetos não sai do papel. Um levantamento divulgado no início de abril deste ano pelo Trata Brasil sobre as 114 principais obras de saneamento da primeira fase do programa mostra que apenas 7% delas estão prontas. Entre as demais, 32% estão paralisadas e 23% estão atrasadas. O problema não é a falta de recursos. Os municípios não conseguem tocar as obras. Muitos projetos apresentados ao PAC estavam desatualizados e tinham os problemas técnicos. Muitas obras não passaram nem a primeira inspeção do programa. Para Edson, os principais entraves do avanço do saneamento básico do país são a falta de prioridade dada pelos políticos à questão e a falta de interesse da população em cobrar essas obras das autoridades. As políticas públicas de saneamento básico, sobretudo as voltadas à implantação e à ampliação de redes coletoras de esgotos, não conseguiram na última década acompanhar o crescimento demográfico da população brasileira nas áreas urbanas. A falta de sistemas de esgotamento sanitário atinge quase a metade, 44,8% dos municípios brasileiros. A região norte é a que apresenta a situação mais grave. Apenas 3,5% dos domicílios e 13% dos municípios da região têm acesso à rede coletora de esgoto. O IBGE, em 2008, apresenta uma pesquisa dos serviços de saneamento. O esgotamento sanitário é o que apresenta menor abrangência municipal. Em 2008, 68,8% do esgoto coletado no país recebeu tratamento. Essa quantidade, porém, foi processada apenas 28,5% dos municípios brasileiros, confirmando acentuadas diferenças regionais. O desperdício de água tratada pode chegar a 50% nas grandes cidades. Por causa de vazamentos, grandes volumes de água se perdem no país. Entre a captação e a torneira do consumidor, principalmente nas grandes cidades. De acordo com os dados do Atlas do Saneamento de 2011, 6 em cada 10 municípios com mais de 100 mil habitantes apresentam perda entre 20% a 25% do volume de água captada. Nas cidades com população inferior, a perda fica em torno de 20%. Embora a taxa de internações por doenças relacionadas à má qualidade do saneamento básico, como diarreias, dengue, leptospirose, estejam caindo no país, ainda é elevado, sobretudo em alguns estados da região norte e nordeste, conforme constatação do Atlas de Saneamento de 2011. Em 1993, o país registrava 733 internações desse tipo, nas regiões do grupo de 100 mil habitantes. Em 2008, a relação caiu para 309 mil habitantes. E para finalizar, o manejo de águas pluviais foi gerido, na maior parte dos municípios brasileiros, pela própria prefeitura. A exceção daqueles no norte do Pará. O manejo de resíduos também ficou a cargo das prefeituras.
majoritariamente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Sul e Sudeste, o serviço foi prestado com a participação de órgãos de mais de uma esfera administrativa. Então essas eram as colocações que eu queria fazer, assim como ponto, como abrilhantar ou levar aos nossos questionamentos com uma fundamentação a partir daquilo que coloca a CNBB. Então, muito obrigado a todos e que tenhamos um bom trabalho. Agradeço, Zé Maria, a intervenção, né, essa introdução. Eu gostaria de comunicar, né, e de antemão agradecer a presença da presidente da Câmara Municipal de Pentecostes, vereadora Valdelice Braga, e queria dizer que ela está solicitando licença e com certeza, viu, presidente, é um motivo plenamente justificável, porque nesse momento, paralelamente a essa audiência, está acontecendo uma reunião do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pentecostes, onde veio uma representação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, técnico, acho que é o Sombra que deve ter vindo, para falar sobre essa questão. Acredito que devo falar sobre a questão do Garantia Safra do município de Pentecostes. A vereadora Valdelice está solicitando se retirar para que possa representar a Câmara nessa reunião do sindicato. Presidente, agradeço e gostaria muito de pedir que Vossa Excelência abra bem os ouvidos lá para que possa a gente amanhã, durante a sessão, nós possamos ter a resposta e, acima de tudo, os agricultores de Pentecostes possam ter resposta positiva no que diz respeito ao Garantia Safra. Também registrar aqui a presença do meu colega vereador Burico. Obrigado, Burico, pela presença. Informar que logo o vereador Vicente já está a caminho, deve estar chegando também. E gostaria de registrar aqui a presença daqui da amiga Mazé Benevides. Obrigado, Mazé, por atender o convite. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso pároco, Padre Davi, para que ele pudesse também colocar a questão da necessidade de trabalho da Igreja Católica em relação a essas temáticas sociais. Eu, de antemão, eu gostaria que os convidados à fala, se por um acaso que se sentirem bem falando do local que vocês estão, não há problema. Se não quiserem vir até o púlpito, a gente disponibiliza o microfone até vocês, tá bom? Só para a questão de ficar à vontade para todo mundo. Vamos lá, Padre. Bom dia, Daniel. Seu nome, graças a todos os vereadores aqui presentes, secretários, nossos viados do Salão José Maria, e cada membro aqui da casa presente, todas as funções. Além do objetivo geral, que é assegurar direito ao saneamento básico para todas as pessoas, né, e acompanharmos a luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum, que este planeta tão ameaçado. Existem os objetivos específicos. O primeiro, unir igrejas, unir sociedade, né, a todos nós nesta batalha. Diferentes expressões religiosas e pessoas de boa vontade na promoção, sobretudo da justiça e do direito ao saneamento básico, ao assunto em pauta. Estimular o conhecimento desta realidade local em relação aos serviços de saneamento básico. Incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, principalmente da nossa água. E apoiar e incentivar municípios para que elaborem e executem o seu plano de saneamento básico. Acompanhar elaborações e execução dos planos municipais também de saneamento básico. Desenvolver a consciência de que políticas públicas na área de saneamento básico apenas tornar-se-ão realidade pelo trabalho e esforço comum de todos. Também denunciar a privatização dos serviços de saneamento básico, pois eles devem ser política pública como obrigação do Estado e de todos nós também. Desenvolver a compreensão da relação entre ecumenismo, fidelidade à proposta cristã e envolvimento com as necessidades humanas básicas. Além dos objetivos, outros elementos vão contribuir exatamente para este trabalho de todos nós. E sempre cuidar do ambiente e das pessoas, que deve ser a nossa preocupação primeira. A harmonia do ser humano com o meio ambiente aparece bastante na Bíblia como símbolo da vida gratificante que Deus planejou para nós. Vemos isso no começo com a descrição poética de como deveria ser o mundo. O jardim do Éden, onde brotava da terra uma fonte
que lhes negava toda a superfície. O ser humano, formado do pó da terra, é outro símbolo da relação que Deus quer que tenhamos com a natureza. Temos a tarefa de sermos jardineiros e jardineiras de um jardim que reflete a harmonia desejada por Deus. Deus tomou Adão e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. No Éden nascia um rio que dividia em 4 braços, lembrando os 4 pontos cardeais, e assim representando a terra inteira. Essas passagens iniciais da Bíblia ressaltam a importância do cuidado humano pela integridade da criação. Na Nova Jerusalém do Apocalipse, temos de novo um símbolo que evoca a natureza como fonte de vida. Um rio de água vivificante que brilhava como cristal e brotava do trono de Deus. Além disso, reaparece a árvore da vida, que dá fruto 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto. Suas folhas servem para curar as nações. A água limpa e potável também aparece muito como símbolo da vida digna, exatamente presente de Deus. Nesse sentido, temos, por exemplo, a água que Moisés fez brotar no deserto. O próprio Jesus usa esse símbolo quando se anuncia a samaritana como fonte de água viva. A água e a natureza, bem cuidada, são sinais da presença de Deus e apelos de fidelidade à missão que a humanidade recebeu do Criador. A água e a natureza são grandes presentes. E em qualquer situação da nossa vida, estragar um presente, meu irmão, é uma ofensa a quem generosamente o oferece. Dentro desse espírito, nós podemos também interpretar o simbolismo da água nos ritos de purificação do primeiro testamento do batismo. A água batismal significa a nossa purificação e a nossa vida que Deus está nos oferecendo, porque há uma forte ligação entre limpeza, água e dignidade da vida. Ao longo da sua caminhada, o povo foi descobrindo o estabelecimento, normas de higiene e limpeza, para que a comunidade humana fosse um reflexo desta harmonia retratada no Jardim do Éden. Diante disso, podemos examinar mais de perto algumas atitudes do povo da Bíblia na caminhada que foi sendo desenvolvida a serviço do projeto de Deus. Organizar a comunidade para que resolva os seus problemas. A descentralização do poder e das decisões é fundamental para que as pessoas sejam bem atendidas pelo poder público. Assim, Jetro ensina Moisés a organizar o povo dentro de uma estrutura descentralizada. Manter a limpeza do acampamento. Em Deuteronômio, temos as recomendações a respeito do saneamento básico do acampamento. Isso já no Antigo Testamento, né, meus irmãos? Cada pessoa deve ter entre os seus instrumentos de trabalho uma pá para cavar e depois cobrir suas fezes e assim evitar sujeiras e doenças. Um lugar adequado fora do acampamento deve ser reservado para isso. Essas recomendações valem também para as casas dos camponeses. Já na cidade era comum o lixo nas ruas. Afinal, a imagem bíblica do inferno, o vale do Inom e do Geena, lembrava o depósito de lixo da cidade de Jerusalém, que, como diz Jesus, era um lugar onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Cuidar e tratar da água a ser consumida. As fontes, poços, cisterna devem ser mantidos puros. Isso ainda é vídeo. A pureza da água deve ser consumida, foi um problema já na travessia do deserto. Moisés purifica as águas amargas, tornando potáveis. Da mesma forma, o profeta Eliseu resolve o problema de abastecimento da água para a cidade de Jericó. Através do cuidado humano, o manancial envenenado volta a ser fonte de vida. Foi sentando junto ao poço de Jacó que Jesus conversou com a samaritana sobre a água viva. Saber comer alimentos bons. No Jardim do Éden havia ervas que produzem semente e árvores que dão frutos bons e abundantes. A natureza nos fornece alimentos saudáveis. Está implícita a recomendação de ter cuidado com o que se come. As pessoas têm direito à quantidade de alimento necessário para a sua sobrevivência, com igualdade de direitos a ser jazeiro.
Então devemos aprender com Jesus e evitar todo desperdício de alimento. A comida pode causar doença. O profeta Eliseu purifica comida contaminada, verdadeiro veneno na panela, transformando em